Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer bolo no pote de chocolate com recheio belga. Gente, fica maravilhoso. Esse recheio você pode utilizar para rechear também outros tipos de bolo, não só fazer o bolo no pote. E essa massa que eu vou ensinar a fazer, ela é super fofinha e bem molhadinha. Então, se você quer aprender o passo a passo de como fazer o bolo no pote, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e também já deixa aquele like pra mim se você gostar desse tipo de vídeo. Gente, esse bolo no pote aqui, principalmente de chocolate, com esse recheio belga, é muito vendável. E no final desse vídeo aqui, eu vou falar sobre valores e o quanto exatamente você deve vender, ok? E para facilitar, vou utilizar aqui o liquidificador, mas você também pode fazer tudo na mão, tá? Com o auxílio de um fouet. E então no liquidificador você vai colocar 3 ovos, meia xícara de óleo, 1,5 xícaras de açúcar. Agora é só bater tudo por 2 minutinhos até que fique bem homogêneo. Lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui na descrição abaixo e as medidas também vão estar em gramas para facilitar. Agora vamos bater. Agora é só reservar a mistura que está no liquidificador e vamos peneirar aqui a farinha de trigo e o cacau em pó. Eu estou utilizando aqui 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, tá? E aqui eu estou utilizando 1 xícara de cacau em pó 50%. Agora é só peneirar. Não tem problema nenhum, tá, gente, peneirar o cacau em pó junto com a farinha de trigo. Inclusive, facilita bastante. E é bem importante você sempre peneirar os secos, que assim a sua massa vai ficar bem fofinha e macia. E, gente, olha só como é bem importante você peneirar a farinha de trigo e o cacau em pó, porque evita que esses gruminhos aqui fiquem na massa. Então, eu aconselho que vocês sempre peneirem a farinha de trigo e o fermento. Agora vamos colocar aqui a mistura do liquidificador. Com o auxílio de um fouet, vamos mexer até que fique bem misturado. Olha que massa maravilhosa que fica. Agora eu quero que a minha massa fique um pouquinho mais escura, então eu vou acrescentar aqui um pouquinho de corante, tá? Mas isso fica a seu critério, de acrescentar ou não. Mas é porque eu prefiro que a minha massa fique um pouquinho mais escura. Então vou misturar aqui. E olha, minha massa ela ficou assim. E o corante que eu utilizei é um corante em gel, que é bem fácil de ser encontrado. Ele é na cor marrom chocolate. É bem opcional você utilizar o corante ou não. Esse corante que eu estou utilizando aqui é um corante em gel, ele é bem fácil de ser encontrado. E essa cor aqui que eu utilizei é marrom chocolate. Agora vamos acrescentar aqui 1 colher de sopa de essência de baunilha. Vou colocar também uma pitadinha de sal só para intensificar o sabor do chocolate. E vou mexer aqui até que a baunilha fique completamente misturada na massa. E por último, vamos acrescentar o fermento, 1 colher de sopa. Agora é só transferir para uma forma untada. Eu estou utilizando aqui o papel manteiga, mas você pode untar da forma tradicional, com manteiga e com farinha de trigo. Agora é só levar o forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutinhos. Lembrando que o forno tem que estar pré-aquecido, tá, gente? Então, o tempo que você tá fazendo aqui a massa já é o tempo ideal para você deixar o seu forno pré-aquecendo por mais ou menos aí uns 15 minutinhos. E enquanto o bolo tá assando, já vamos preparar o recheio belga. Então, em uma panela com fogo ainda desligado, você vai acrescentar aqui 1 caixinha de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, 5 colheres de leite em pó, 3 gemas peneiradas, tá? É bem importante peneirar para não ficar com aquele gosto de ovo no creme. Eu também vou utilizar 2 colheres de amido de milho e vou misturar aqui com o leite até dissolver completamente esse amido de milho.
Agora é só colocar aqui também na panela e colocar o restante do leite. Eu tô utilizando aqui ao total 400 ml de leite. Agora vamos misturar aqui, ainda com o fogo desligado, tá? E para deixar esse recheio com um gostinho super especial, eu vou acrescentar aqui 1 colher de sopa de essência de baunilha, mas é opcional. Para também intensificar o sabor aqui, eu vou colocar 1 pitadinha de sal. E como esse recheio que a gente está fazendo é para vender, eu vou acrescentar aqui 20 gramas de glucose. A glucose, gente, ela é responsável por dar mais brilho ao recheio e também vai evitar que fique aqueles cristalzinhos de gelo. E sem se falar que você colocando a glucose em recheios, coberturas, vai fazer com que ela dure um pouquinho mais. Exemplo, esse recheio aqui, ele na geladeira dura em média 5 dias na parte de baixo na geladeira. Já no congelador você pode deixar por no máximo 1 mês. Com a glucose, ele vai permanecer um recheio brilhoso e também bem consistente e, como eu falei, vai evitar que fique aqueles cristalzinhos de gelo, principalmente quando você congelar para poder utilizar depois. Por último, você vai acrescentar aqui 1 colher de sopa de manteiga. Agora é só ligar o fogo em fogo médio até que comece a borbulhar. Eu vou mostrar o ponto ideal para vocês. Olha só, pessoal, tá vendo que começou aqui a borbulhar? Quando fica esses borbulhos intensos assim, quando o recheio já tá bem cremoso, olha só. Quando você passar a espátula aqui no meio, olha só, e o creme voltar rapidamente, significa que tá pronto. Ou seja, começou a borbulhar, passou a espátula no meio, o recheio voltou rapidamente, significa que já tá pronto. E eu vou transferir aqui para uma tigela. Depois de você transferir o recheio para uma tigela, o ideal é que você coloque um plástico filme para poder evitar que fique aquela película na parte de cima. E então você vai deixar esse recheio descansando em temperatura ambiente por mais ou menos aí 3 horas. Mas se porventura você estiver com muita pressa, pode levar para a geladeira por mais ou menos 1 hora ou 2 horas, até que fique um recheio bem consistente. Mas não leve ao congelador, pois se congelar, o recheio não vai dar mais certo. Então o ideal é que você coloque mesmo na parte de baixo da geladeira por mais ou menos aí umas 2 horinhas. Eu aconselho também que se você tiver aí mais tempo, que você deixe mesmo descansando em temperatura ambiente, que assim vai evitar que esse recheio fique muito duro. Agora eu vou fazer um recheio de chocolate que ele fique em ponto de bico. Ele é perfeito para rechear e para decorar também. Esse recheio que eu vou fazer, eu vou utilizar ele mesmo só para decorar a parte de cima. Então fica bem opcional. Você pode optar também, quando estiver montando o bolo no pote, de você colocar granulados na parte de cima. Então essa parte aqui do recheio em ponto de bico é bem opcional, mas eu tenho certeza que se você fazer vai ser sucesso. Como é só para decorar, eu vou utilizar aqui meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, 2 colheres de amido de milho. E para o amido de milho não ficar com aqueles gruminhos, eu vou mexer aqui até que ele se dissolva por completo. Prontinho, gente. Depois você vai acrescentar 3 colheres de cacau em pó 50% e 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Agora é só misturar tudo muito bem, com o fogo ainda desligado, tá, gente? Misturou tudo? Agora é só ligar o fogo em fogo médio e ficar mexendo até que comece a soltar do fundo da panela. Você vai ficar mexendo por mais ou menos uns 8 a 10 minutinhos, até que ele comece a soltar do fundo da panela. Olha só, pessoal, já tá no ponto certo, até já desliguei o fogo. Tá vendo como ele fica super cremoso? E olha que ele solta completamente aqui do fundo da panela, olha só. Ele vai soltando mesmo, independente se for panela antiaderente ou não, solta do mesmo jeito, tá? Então, com o fogo já desligado, você vai acrescentar aqui 100 gramas de chocolate meio amargo. Não precisa ligar o fogo novamente, porque
esse recheio aqui ele ainda tá quente, então vai derreter o chocolate por completo. É só você ficar mexendo até que o chocolate fique completamente derretido. Feito isso, você vai transferir para um prato ou uma tigela e vai deixar descansando por mais ou menos aí umas 2 horas. E passadas essas 2 horas, esse recheio aqui, ele vai ficar com uma textura super consistente e vai ficar no ponto de bico perfeito. Então tem sim que esperar mais ou menos esse tempo aí e deixar descansando em temperatura ambiente. Mas como eu falei também, se você estiver com pressa, você pode levar para a geladeira, mas tem que colocar na parte de baixo da geladeira por mais ou menos aí 1 hora. Pessoal, já retirei o bolo do forno e olha só, ele cresce bastante. Olha como fica um bolo super bonitinho. Super fofinho também. E ele fica com um aspecto de molhado, tá? Ele fica um bolo bem molhadinho. Pessoal, já tirei, já desenformei aqui o bolo. Agora eu vou tirar aqui o papel manteiga. E olha só como esse bolo fica super molhadinho, tá vendo? Essa massa é perfeita para fazer bolo no pote. Olha só, super molhadinha essa massa. Se você quiser, você também pode deixar guardada na geladeira, tá? E com uma faca de serra, você vai aqui serrar o bolo no meio, tá? E olha só, gente, aí você retira essa parte aqui, tá? Vamos utilizar, olha só como fica uma massa super molhadinha. Agora vamos reservar essa parte aqui e vamos utilizar apenas essa daqui, tá? Agora dessa parte aqui nós vamos retirar essa casca, tá? Para que o nosso bolo no pote ele não fique com aspecto duro, tá? Então tem que retirar essa parte aqui. Depois de retirar a casquinha, agora a gente vai ter que cortar no formato do copinho. E o potinho que eu vou utilizar vai ser esse daqui, gente. Ele é um potinho de 250 ml, tá? E ele foi bem baratinho, custou R$4 e veio 10 potinhos e também veio as tampinhas. Como esse bolo aqui ele é um bolo fofinho, tem como a gente fazer o corte só mesmo pressionando aqui o potinho. Olha só. E olha só, gente, fica assim, tá vendo? Fica assim, cada moldura. Agora, fazer a mesma coisa aqui com o restante do bolo. E então é só você fazer esse mesmo processo com todo o bolo, tá, gente? Moldando ele e a parte que sobrar você só esfarela mesmo, que tem como sim utilizar, não precisa desperdiçar, tá? Agora eu vou só esperar o meu recheio descansar mais um pouquinho e já eu volto pra mostrar pra vocês. E olha só, gente, os bolos ficam assim, tá? Moldados eles ficam assim. Mas se você quiser, você também pode optar por cortar com a faca, tá? Não necessariamente com o potinho. Pessoal, os meus recheios já estão prontos, olha só. Olha como o creme belga fica super cremoso. Olha a consistência maravilhosa que fica esse recheio. Maravilha, né? E olha só também a consistência do nosso brigadeiro em ponto de bico. Olha como ele fica maravilhoso, gente. Olha a consistência que fica. Agora eu vou colocar o recheio e o brigadeiro no ponto de bico em um saco de confeitar. E eu vou utilizar esse bico aqui, que é o bico 22 da Mago. E eu também vou utilizar esse bico aqui, que ele é completamente redondo, olha só. E é o bico Perle. Primeiro, vou começar aqui colocando o creme belga. Agora eu vou colocar aqui uma camada de bolo. E para molhar eu vou utilizar essa calda aqui,
que é de leite condensado e cacau em pó 50%. Agora vamos colocar outra camada de recheio. Agora você vai colocar outra camada de bolo. E agora a última camada é de creme belga. E agora, com o auxílio de uma colher, você vai espalhando aqui o recheio até que ele fique bem lisinho. E olha só como que fica, gente, bem lisinho aqui a parte de cima. E para finalizar, eu vou usar o nosso recheio em ponto de bico. Lembrando que você pode utilizar da forma que você quiser, tá? Pode decorar, pode fazer pitanga, pode fazer roseta, que dá certo também. E olha só, gente, como que fica, tá? Você pode montar da forma que você quiser. Essas foram apenas algumas formas que eu tô mostrando aqui. Você pode fazer tanto assim, como assim também, bem juntinho, tá? Você pode decorar da forma que você quiser e também utilizar o confeito que você quiser. Se quiser também utilizar granulado, também pode. E então é só você fazer esse mesmo processo com todo o bolo, com todo o recheio, ou até que seus copinhos acabem, né? Pessoal, eu montei aqui alguns potinhos para vocês verem como que fica a decoração. Olha só como fica uma gracinha, principalmente para você vender. Olha só, pessoal, como fica super molhadinho. Olha só. E, gente, é impossível comer bolo no pote com o bolo seco. Então, eu aconselho sempre que vocês utilizem a calda para molhar o bolo, tá? Gente, o sabor fica maravilhoso e o creme belga dá aquele toque especial, sabe? Sem se falar no brigadeiro em ponto de bico, que fica super equilibrado e não fica enjoativo. Então agora vamos aos cálculos. E, gente, essa receita dá para fazer 8 potinhos de 250 ml. Só não dá para fazer mais porque o creme belga não é o suficiente. E se você for fazer em grande quantidade, eu aconselho que você dobre a receita do creme belga. E os ingredientes que eu utilizei para fazer só essa receita aqui deu R$ 19,21. Claro que você tem que somar com a quantidade que você usa em cada receita. Se você for fazer um bolo, se você for fazer um recheio, você tem que colocar a quantidade que você vai utilizar na receita e não a quantidade que está prescrita no pacote. E segundo os meus cálculos, cada potinho desse daqui de 250 ml pode ser vendido a R$ 5,80, porque ele demanda um trabalho bem maior. Você precisa fazer o bolo, você precisa fazer o creme belga, você precisa fazer o brigadeiro em ponto de bico, então tem um trabalho bem maior. E lembrando, gente, que você tem que sempre valorizar o seu trabalho. Claro que esse valor que eu tô falando de R$ 5,80 pode não valer aí para sua cidade, porque o produto que você comprou pode ser mais barato, como também pode ser mais caro. Então o ideal é que você faça um cálculo tudo certinho. Então, o ideal é que você faça um cálculo tudo certinho dos ingredientes que você utilizou na receita para você chegar a um preço ideal. Mas esse valor de R$ 5,80 é um preço excelente para você vender esse tipo de produto. E, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele like pra mim aqui nesse vídeo. Aqui embaixo é bem rapidinho e ajuda muito aqui o canal. Também não esquece de se inscrever aqui no canal. Já ativa o sininho de notificações para você não perder os demais vídeos, que ainda vem muitos vídeos bons por aí, hein? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Espero ter te ajudado e até os próximos vídeos. Mega beijo. Tchau, tchau.